Qual é o verdadeiro país do futebol? A resposta vai depender de qual critério você vai escolher para a análise. Conquistas de Copa do Mundo? Clubes importantes? Conquistas continentais? Ou talvez a influência geral para o esporte? Qualquer um desses critérios, ou a combinação deles, vai apontar para Brasil, Argentina, Alemanha ou França. Não existe uma resposta definitiva para essa questão, apenas a certeza de que o Uruguai jamais pode ficar de fora dessa conversa. O Uruguai é um país encravado entre Brasil e Argentina, que chama atenção pela sua pequena extensão territorial. Sua população é de apenas 3,38 milhões de pessoas, enquanto o Brasil possui 211 e a Argentina 45 milhões. Na verdade, sua população é tão pequena que cidades como São Paulo e Bogotá são mais populosas. Com isso, surge uma pergunta óbvia: por que um país tão pequeno como o Uruguai é tão bom no futebol? Nesse vídeo eu vou te contar como o futebol colocou o Uruguai no mapa do mundo e quais são os fatores que explicam esse fenômeno. O principal motivo que faz com que o Uruguai seja tão bom no futebol é basicamente o mesmo de que um país pequeno como a Suíça é tão bom em fazer relógios: a tradição e a cultura do país, cultivada através de gerações. Mas como esse fenômeno surgiu? E será que só ele é suficiente para fortalecer o futebol de um país? O futebol uruguaio surgiu no final do século XIX, trazido por imigrantes britânicos empregados na construção de ferrovias. Em 1901, Uruguai e Argentina fizeram o primeiro jogo internacional da América do Sul. Apesar da vitória argentina, seria o Uruguai que dominaria a região no futuro. Isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, as seleções da época eram formadas apenas por jogadores de uma única cidade, como Rio de Janeiro, Buenos Aires e Montevidéu, o que neutralizava a vantagem populacional de países maiores. Segundo, o Uruguai foi pioneiro em incluir jogadores de todas as classes sociais. Enquanto em outros países o futebol era um esporte da elite, no Uruguai ele se tornou mais acessível. Reformas progressistas no Uruguai ajudaram a fortalecer sua identidade e separá-lo de rivais mais conservadores. Com isso, o Uruguai se tornou um dos pioneiros do futebol na América do Sul, conquistando múltiplos títulos da Copa América e a medalha de ouro no futebol nas Olimpíadas de Paris em 1924 e Amsterdã em 1928. Quando a FIFA decidiu criar seu próprio torneio em 1930 para determinar um campeão mundial, o Uruguai era a escolha óbvia para um anfitrião, e apropriadamente eles derrotaram a rival Argentina na final para ganhar a primeira Copa do Mundo. O país ainda voltaria a vencer outra edição da Copa em 1950 no Brasil, a primeira edição após a Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, o Uruguai era um país economicamente próspero e isso teve um papel fundamental no seu sucesso esportivo. Nessa época, viagens intercontinentais eram caras e demoradas, o que desmotivou muitos países a participarem das primeiras edições de Olimpíadas e Copas do Mundo. Mas o Uruguai, além de ter uma forte paixão pelo futebol, contava com recursos financeiros para bancar sua participação nesses torneios. No cenário continental de clubes, o país também se destacou, especialmente até o início dos anos 90, com duas equipes dominando a Libertadores, o Peñarol com 5 títulos e o Nacional com 3. Mas à medida que o jogo progrediu, as vantagens que antes ajudavam o Uruguai desapareceram. Países maiores agora utilizavam seu tamanho, selecionando os melhores jogadores de todos os cantos de sua nação. Além disso, a estrutura de classes dentro do futebol não existe mais. Sem falar que as questões financeiras começaram a falar cada vez mais alto no futebol, e o Uruguai já não era mais tão rico. A lógica ditaria que um país tão pequeno não seria mais capaz de competir no mais alto nível. No entanto, apesar de ficar atrás de Brasil e Argentina, o Uruguai manteve seu status de peso pesado mundial. Para entender como o Uruguai continuou relevante, é necessário compreender que o futebol é uma parte importante da cultura do país. A paixão pelo futebol é passada através das gerações e está profundamente enraizada no país. Certa vez, o técnico Oscar Tabares disse em uma entrevista à FIFA: uma senhora de 75 anos ou um menino de 8 anos têm a mesma paixão pelo futebol. Apesar da população pequena, o Uruguai vive e respira futebol. Outros esportes quase não têm espaço, e isso fica evidenciado no histórico olímpico do país. Apenas 8 medalhas em toda a história, sendo 6 de bronze e 2 de prata. As únicas medalhas de ouro, ambas conquistadas pelo futebol. No país, as crianças são incentivadas desde muito cedo a praticarem o futebol. Quando começam a praticar, seja nas escolinhas ou nos diversos campos espalhados pelo país, os jovens encontram uma estrutura competitiva que os incentiva a cultivar o espírito esportivo e o trabalho em equipe, deixando de lado a ideia de que o futebol é apenas um passatempo ou uma brincadeira. Conforme se destacam, esses jovens são captados pelo abrangente sistema da Federação Uruguaia.
É comum que cada bairro tenha vários clubes infantis, que disputam campeonatos uns contra os outros. Os grandes clubes do país, por sua vez, possuem parcerias com os clubes juvenis, que permitem levar os jovens talentos para suas categorias de base. A capital, Montevideo, reúne 33 dos 42 clubes profissionais do país, e isso facilita a captação dos jovens talentosos que jogam nos clubes juvenis. Quando todos os olheiros do país estão voltados para uma pequena extensão, é praticamente impossível que um grande talento passe despercebido. Logo, a pequena extensão territorial do Uruguai acaba se tornando uma vantagem. No Brasil, por exemplo, um jovem talentoso pode surgir em um local isolado do Acre ou da Paraíba, mas as principais academias de formação estão no sul e sudeste. O custo para que esse jogador tenha acesso a esses centros de treinamento é alto e muitas famílias não conseguem arcar com as despesas. E por isso muitos jovens talentosos desistem da carreira ou acabam tentando a sorte em clubes menores no futebol amador até conseguirem uma oportunidade. Voltando para o Uruguai, além da paixão e da cultura do futebol no país, há ainda um fator espiritual que também faz parte da identidade nacional do país, a garra charrúa. Esse conceito remete aos tempos da colonização, onde as tribos indígenas charruas resistiram à colonização espanhola. Esse termo foi incorporado no futebol, onde os jogadores da seleção são vistos como guerreiros e nunca desistem, fazendo o possível para defender sua nação. Na Copa de 2010, Luis Suárez tomou uma decisão que se tornou icônica. Preferiu colocar a mão na bola e ser expulso ao ver o Uruguai sofrer um gol. Essa jogada se tornou símbolo do espírito uruguaio da charrúa. Todo esse cenário permitiu que o Uruguai se tornasse uma potência do futebol, revelando grandes jogadores como Álvaro Recoba, Diego Godin, Luis Suárez, Diego Forlán, Diego Lugano, Edson Cavani, entre muitos outros, ídolos de várias gerações de torcedores. Sem falar, é claro, nos craques históricos que levaram o país às suas maiores glórias no início do século XX. Atualmente, a seleção uruguaia recuperou seu fôlego e constantemente desafia o Brasil como segunda maior força na América do Sul, seja nas eliminatórias ou na Copa América. Além disso, a seleção conta com jogadores de alto nível nos principais clubes da Europa, como Ronald Araújo, Darwin Nunes e Federico Valverde. O impacto do futebol uruguaio é forte no Brasil, onde 26 jogadores do país atuam, com alguns sendo destaques dos seus times, como Luciano Rodrigues, Piquerez, Sérgio Rocher e a dupla do Flamengo, Arrascaeta e De La Cruz. Então, é basicamente por isso que um país pequeno como o Uruguai se tornou uma potência do futebol e até os dias de hoje continua relevante. Mas agora eu quero saber o que você acha dessa história. O Uruguai é realmente uma das maiores potências do futebol? Será que um dia o país voltará a vencer uma Copa do Mundo? Sua opinião é muito importante, e se você viu o vídeo até aqui, não custa nada deixar o like. E se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.